Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, muito bom vocês estarem aqui. Nós entendemos que o conhecimento, ele abre portas para um mundo melhor. Então, qual que é o meu desejo? É compartilhar o que eu tenho aprendido. Então, essa noite aqui, a intenção realmente é compartilhar conhecimento. Vocês estão livres para fazerem perguntas. Não vai ser uma fala no sentido de explicar a profundidade do que é essa doença chamada depressão. Eu vou esboçar no início um pouquinho o que é depressão. E o foco maior é como ajudar, como os familiares podem ajudar. Depois eu vou falar para vocês alguns sites, alguns lugares que vocês podem procurar ajuda. Eu não sei se vocês sabem, mas na UFO, por exemplo, tem um grupo, tem um site que é um grupo é uma associação para portadores da depressão e familiares. Qual que é a ideia desse grupo lá da USP? É a ideia de informar, educar e dar suporte, né? Uma escuta amiga e tal. Então, assim, tem muito recurso para quem tem um familiar ou para quem passa por essa doença, que ela é bastante incapacitante. Então, a ideia nossa de trazer isso vem nesse sentido, tá? Então, assim, eu sou formada pela UFO, pela Universidade Federal de Uberlândia. Depressão é um tema que me encanta muito, porque quando a gente trabalha com alguém que chega no consultório dizendo para você que não vê sentido na vida, que quer morrer, e aí em parceria, muitas vezes com um tratamento medicamentoso, porque não é só a fala e também não é só o medicamento, hoje tem uma dimensão maior do que esse transtorno e se trabalha em conjunto. Então, os profissionais estão tendo essa conscientização e isso é muito, muito bom. E é muito gratificante, como eu ia dizendo, quando essa pessoa sai daquele estado e chega, de repente, chega aquela florzinha murcha e aí ela brocha. É a coisa mais linda, quando a pessoa diz para você assim, nossa, agora eu vejo colorido de novo, a vida faz sentido. Então, assim, é algo maravilhoso. Então, depressão tem como sair dela, mas não dá para sair sozinho, tá? Então, vamos lá, pensar um pouquinho juntos sobre o que é depressão. Mas entendendo que depressão, ela é um conjunto de sintomas, né, depressivos que incapacita a pessoa a viver, né? É uma incapacitação mesmo. É algo que, assim, aquela normalidade da vida, ela fica desfeita. E quem está de fora não consegue perceber isso. Ela tem um componente que é genético, tem uma predisposição genética. Isso não significa que pelo fato de ter essa predisposição genética, que porque eu tenho alguém na minha família que tem depressão, que eu também terei. Não funciona assim. A gente vai pensar essa genética. E isso tem a ver com o ambiente, tem a ver com o meio que nós vivemos. Isso também influencia. E os fatores externos, muitas vezes é uma perda de emprego, alguém que faleceu, são perdas significativas. E muitas vezes nem acontecem perdas significativas. É algo mais profundo, é a perda do sentido da própria vida. Então hoje nós vamos focar um pouquinho corpo, mente e espírito. Eles ficam alterados quando se está com depressão. Há uma alteração do sono, do apetite, a energia física ela cai. Então é muito importante observar essas alterações. Tem também uma alteração na mente, que aqui engloba a questão psicológica também. Então, afeta a forma da pessoa olhar o mundo. Ela entende o mundo de uma outra forma. É um negativismo e uma desesperança muito intensa. Por mais que esteja tudo bem, ela não consegue enxergar assim. Não é que ela não queira, ela não consegue, tá? E também tem aqui a parte que nós vamos falar hoje, que é a parte do espírito. Mas não confundam essa parte com religião, por favor. Aqui nós estamos falando de uma dimensão do que é não material em nós seres humanos. Nós temos essa parte, que é não material. Então, eu vou falar um pouco de espiritualidade, mas espiritualidade que eu vou falar aqui é no sentido de dar um sentido para a vida. Por quê? Muitas vezes a gente confunde espiritualidade
com religiosidade, com religião. Tem uma diferença, tá? Por quê? Porque existem muitas pessoas que desenvolvem a espiritualidade, mas não têm religião. E tem muitas pessoas que têm religião, mas não conseguem desenvolver a espiritualidade, tá? Então é importante saber um pouquinho disso. Essa espiritualidade vem no sentido da gente entender assim, o que é aquilo que vai além do meu físico? É algo que transcende o físico. Porque se nós pensarmos, a vida muitas vezes ela parece não ter um sentido, porque a gente nasce sem saber nada, né? Aquele bebezinho totalmente dependente, depois a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, aprende muito e de repente vai envelhecendo, quando vai no percurso natural e acaba muitas vezes esquecendo tudo aquilo que a gente aprendeu. Então se a gente olhar assim, mas que sentido que tem isso? É onde entra essa parte aqui, é o que faz a diferença para que a gente possa sair desse estado depressivo, tá? Se vocês quiserem me perguntar, vocês fiquem à vontade. O que as pesquisas demonstram? Que nós, enquanto humanidade, nós nos desenvolvemos muito, muito mesmo. A gente tem muita tecnologia. E aí, o que foi passado para nós? E o que nós compramos? O ter. Ter coisas materiais. Isso foi uma promessa que nós, ao longo do tempo, estamos percebendo que é uma promessa falsa. Porque não é ter coisas que vai fazer a diferença em nossa vida. Ter coisas é importante, faz parte do mundo material? Faz. É ok nós buscarmos isso, mas não pode ser o sentido da nossa vida. Não trabalhar só pelo trabalho. É importante ter um propósito de vida. E isso está muito relacionado com a questão da depressão. Geralmente, as pessoas que entram num processo depressivo, elas estão com essa questão aqui, às vezes financeira muito bem resolvida, mas internamente está faltando um sentido para essa vida. E aí, o que a pessoa, quando ela entra nesse estado depressivo, ela vai se deparar com um vazio existencial, né? Nada mais faz sentido, nada mais tem razão de ser, ela não tem motivação para a vida. É como se a depressão fizesse uma morte física, uma morte em vida, porque o corpo deprime, né? E aí, para a gente pensar, é uma morte em vida que faz um convite para uma vida verdadeira, que é essa vida de um sentido maior, de nós nos entendermos e sentirmos conectados com essa essência nossa que transcende esse mundo físico. E aí cada um vai buscar aonde se sentir melhor. Tem pessoas que vão buscar na doutrina espírita, tem pessoas que vão buscar no budismo, tem pessoas que vão buscar em outras religiões, e é por aí o caminho que a gente consegue desenvolver essa parte nossa, tá? E o interessante é que hoje a ciência está falando disso, porque antes cuidava-se só do corpo. Havia uma discussão muito forte, é só o remédio que funciona, não, é só a psicoterapia que funciona. Hoje já não tem tanto essa discussão, são poucos os profissionais da área da saúde mental que ainda ficam nessa discussão. São os que ainda estão assim resistindo a esse movimento evolutivo que a própria humanidade está passando. Então, o que é depressão? A depressão clássica é aquilo que a gente conhece como transtorno depressivo maior. Ela tem vários tipos. Eu vou falar só um pouquinho dessa aqui, que é essa depressão clássica, que ela tem como sintomas vários desses aqui. Se você sentir que você tem 4 desses aqui, já tome cuidado, já comece a se cuidar, porque você está no caminho de uma depressão. Então, sentimento de tristeza, uma tristeza muito profunda. É evidente que quando existem perdas na nossa vida, às vezes perda de emprego, um parente que faleceu, essas perdas vão causar tristeza, é natural. Mas uma tristeza muito intensiva, muito intensa, muito profunda, que a gente não sai dela, é um sinal que a gente precisa ficar em alerta. Tristeza junto com pesar. Tá tudo tão difícil, é tão complicado viver, eu não vejo o porquê dessa vida. E aí a pessoa vai perdendo o interesse
nas atividades que antes ela sentia prazer. Não sente mais prazer muitas vezes de sair com os amigos, às vezes algum familiar faz uma piada e a pessoa que antes ria não ri mais, não vê graça naquilo, ela fica muito apática. Insônia, que pode ser uma insônia invertida, o sono invertido. Tem pessoas que trocam a noite pelo dia, ou vice-versa, e tem o excesso de sono. Tem um tipo de depressão que a pessoa dorme, ela deitou, dormiu, mas por volta de 3, 4 horas da manhã ela desperta. Essa é uma depressão bastante, é um sintoma que a gente precisa ficar de olho nele. Ele é um sintoma bastante importante para se observar. Pessimismo em excesso, fica aquela obsessão, tá tudo ruim, nada tá bom. Você vai conversar, às vezes, bom dia, como é que vai? Nossa, o dia tá horrível, não tá nada bom. Então a pessoa, ela não consegue ver nada de positivo, tá? A depressão vai trazendo isso. Desesperança e impotência. A pessoa não vê esperança em mais nada. E ela se sente impotente frente à própria vida. Ela não tem forças para viver. Labilidade emocional. Chora muito fácil. Qualquer coisa está chorando, né? Tá ali conversando, de repente você olha, a pessoa está chorando. Ela, eu sou assim mesmo. E muitas vezes a pessoa não é assim. Ela está ficando assim. O que mais que tem? Atividade motora. Ou a pessoa fica muito lenta, ou ela fica muito agitada, né? Também é um sintoma. Perda de energia. É um cansaço excessivo. Às vezes você já acorda cansado. Apatia ou irritabilidade. A pessoa fica muito irritadiça. Você não pode nem olhar para a pessoa que ela já está toda irritada. Dificuldade na atenção, na concentração e na memorização. Sentimento de culpa, menos-valia. A pessoa se sente culpada. Culpada por quê? Porque eu existo, culpada porque o que eu faço não é bom o bastante, culpada porque o clima está ruim. A pessoa se sente culpada por tudo. Ainda que isso pareça muito estranho para quem está de fora, né? Mas é assim que a pessoa se sente. Outro sintoma, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Muitas vezes a gente não atina. Eu não quero viver mais. Se eu morresse dormindo ia ser tão bom. Às vezes a gente começa a ter essas ideias. Se eu dormisse e acabasse tudo, eu ia acordar morta, né? Muitas vezes a pessoa começa a ter essas fantasias. Isso também é algo que precisa ser observado. Exaustão física ou mental. Ideias também de suicídio. A pessoa começa... Porque todos nós, enquanto seres humanos, vez ou outra passam uns pensamentos esquisitos na cabeça da gente. Mas a gente simplesmente não dá bola para esses pensamentos. Eles vão embora. Quando se está em depressão, a pessoa se afunda nesse tipo de pensamento, né? E muitas vezes ela começa a programar essa morte, né? Exaustão física ou mental. Então a pessoa, quando ela está num estado depressivo, não adianta falar para ela, olha, vai ler um livro, ou vamos conversar um pouco, vem para cá assistir uma televisão, porque mentalmente ela está muito cansada. E dependendo do tipo de depressão, ela vai ficar exausta fisicamente também. Então, para quem está de fora, os familiares precisam entender isso. Não é que a pessoa não quer, ela não dá conta. Porque tem vários tipos de depressão. E a depressão em cada um, ela vai acontecer de uma maneira bem interessante. Por exemplo, esses pensamentos negativos, tem exames que demonstram hoje que falta energia nessa parte parietal. Essa parte do nosso cérebro, ela está relacionada a filtrar pensamentos negativos. Na depressão isso é afetado. Então tem depressivo que afeta essa parte. Então ele vai precisar de um certo tipo de remédio. Quem vai verificar isso é o psiquiatra. Tem depressão que ela ataca esse lado aqui, que é o lobo frontal. Aqui está relacionado à resolução, à tomada de decisão, à organização, ao planejamento. E a pessoa não tem isso, a motivação. Então, se está faltando energia aqui, se está faltando serotonina, dopamina, noradrenalina, alguma coisa está errada aí dentro que precisa consertar.
Isso aí faz com um exame, para não saber? Tem um exame. Eu vou lembrar o nome dele agora, porque assim, um nome esquisitinho. Mas nesse livro aqui, ó, a doutora Ana Beatriz, que ela é psiquiatra, inclusive tem muito do que eu estou falando que tá baseado nesse livro. Ela fala desse exame, né? Ela falou, é parecido com uma tomografia transcraniana, é parecido. Sim. Mas tem outro nome. Mas aí eu procuro para você e te falo, tá? Então, por exemplo, quando ela vai no psiquiatra que ele passa algum remédio, um dos motivos desse remédio é para equilibrar os neurotransmissores que estão desregulados. Pode ser a serotonina, pode ser a dopamina ou pode ser a noradrenalina. Ali o psiquiatra ele vai verificar isso. Ele vai te pedir exame de sangue, porque dá para verificar isso. Ele vai pedir uma série de exames que ele vai verificar o que está faltando ali, tá? É nesse sentido. A depressão, gente, ela tem vários níveis de gravidade. A depressão leve, a pessoa ainda consegue manter a rotina. É o início daquela coisa que não está muito bom. A pessoa ainda consegue fazer a rotina, mas ela já começa assim, nossa, não está tão bom esse negócio. Tem uma certa dificuldade. Depois ela tem um outro nível que é o de leve a moderado. Aqui já começa a vir aqueles pensamentos negativos e ela tem dificuldade de manter com a rotina, já começa a se prejudicar e depois ela pode ir para o moderado. Os pensamentos negativos eles já se tornam obsessivos. Aquilo começa a se tornar recorrente. Pensamentos hoje não vai dar certo o meu dia, não tá bom, eu tô com medo, minha esposa não gosta de mim, minhas filhas não me amam, e a pessoa começa nesses pensamentos negativos, com pensamentos do tipo que vai acontecer alguma coisa muito ruim, que talvez eu morra ali na esquina, e esses pensamentos a pessoa não consegue se desfazer deles, eles começam a ficar mais intensos. No nível moderado a grave, esses pensamentos eles ficam muito mais intensos e aí vem uma falta de vontade de viver. Além disso tudo, se inclui essa falta de vontade de viver. Ela não tem mais vontade de viver. E a grave, que é a pior, que é o estágio pior, aqui os pensamentos de suicídio são muito altos e existe muitas vezes tentativa. Tem dados que a Organização Mundial da Saúde nos passa, que a cada 40 minutos uma pessoa se mata. A cada 2 segundos uma pessoa tenta se matar, devido à questão da depressão. Então, depressão é coisa séria. Por isso que a gente precisa se informar, para que a gente possa ficar assim, atento aos sinais que às vezes muitas pessoas que são queridas nossas e começam a desenvolver esses transtornos. Não é aqui hoje a ideia não é desmiuçar o que é depressão, como eu falei para vocês anteriormente, para um grupo que estava aqui no início. Então assim, a ideia hoje é realmente falar do que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas que estão conosco, que têm depressão, que estão depressivas. Mas ao mesmo tempo, o que nós vamos falar vem no sentido de nós nos equiparmos para que a gente não caia nisso. Porque a grande sacada que tem as pesquisas têm demonstrado é assim, quem faz o tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico melhora em 83% dos casos. Quem faz o tratamento medicamentoso, psicoterápico e desenvolve aquela questão da espiritualidade, ela tem 95% de melhoras. E a queda, a reincidiva, é quase nula. Então tem uma diferença muito grande. E o que a gente vai percebendo? Que a depressão, então, ela é, como muitos autores falam, tem até esse autor aqui, ó, para quem é da doutrina espírita, ou para quem não tenha receios de fazer leituras diferentes, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor. Tem um livro aqui que é Depressão e Autoconhecimento, do Vanderlei Oliveira. Ele olha a depressão, esse terapeuta, como um convite para uma transformação interna, que é muito parecido com isso que eu vou falar aqui hoje. Então aqui ele vai dando dicas, ele vai explicando passo a passo. Ele tem inclusive um site no qual ele dá auxílio, né? Por esse site, você manda pergunta, tira dúvidas, tem um grupo lá
de depressão também. É muito interessante esse livro, é muito legal o que ele fala, né? Um outro livro que eu vou falar muito, que também a minha fala é muito baseado nesse livro aqui, que é da doutora Ana Cláudia Quintana. Ela trabalha com pacientes em fase terminal. O nome do livro, talvez ele cause um certo receio para as pessoas. A morte é um dia que vale a pena viver. Esse livro, gente, é belíssimo. Esse livro é lindo. A gente aprende muito sobre o que é realmente morrer, independente da crença religiosa que nós tenhamos. É muito interessante. Tem até um dado que ela traz aqui, que ela coloca que as pessoas que são... que nasce ateu, não é aquele que se converte, né? Ela faz uma diferença aí, entre nascer ateu e se converter ateu. Ela diz que aquele que se converte para o ateísmo é uma pessoa que era religiosa, mas que entendeu que Deus não deu para ele aquilo que ele queria. E aí ele se revolta contra a divindade. E essas pessoas são as mais difíceis de serem conduzidas para esse caminho da fase terminal. Mas o que ela percebeu? Que as pessoas que nascem se dizendo eu sou ateu, essas pessoas têm muitas vezes uma vivência e uma conexão maior com o mundo, elas são altruístas e elas convivem melhor consigo, com o próximo e com a natureza. E são pessoas das quais ela teve contato, e que ela tem contato com muitas pessoas assim, são as pessoas que mais são amorosas, que é o que praticamente toda religião, né? Praticamente não, toda religião nos fala, né? Para desenvolvermos o quê? O amor. E nós temos muitas vezes essa dificuldade, mesmo dentro de um contexto religioso. Eu abri esse parênteses porque precisava. Então, como é que a família pode ajudar? Estar junto, ter uma presença real com essa pessoa, dar apoio. Ah, Cida, como é que eu faço para estar junto? Nós já vamos falar sobre isso. Buscar conhecimento, é o que vocês estão fazendo aqui hoje, entendendo um pouco mais para poder lidar com esse assunto. Então, aprender sobre o tema. É assim que a gente ajuda os nossos familiares, aprendendo sobre o tema. Talvez nós, brasileiros aqui, a gente não tenha tanto essa noção de que quando vem um problema para nós, na nossa vida, seja uma doença, seja uma dificuldade, isso é um convite para que a gente vá buscar conhecimento. Né? Não é porque a vida está me fazendo, me colocando à prova. Não, a vida está me fazendo um convite para eu me tornar melhor. Então, assim, se surgiu de repente um desemprego, que é uma grande perda, e muitas pessoas acabam se deprimindo por conta da perda do emprego, poxa, deixa eu perceber melhor como é que está funcionando o mercado de trabalho, o que eu posso fazer diferente, o que eu fiz que não foi tão bom, onde que eu posso melhorar. E como é que a gente faz isso? Buscando conhecimento. Então, nós precisamos aprender a buscar conhecimento. Acompanhar o familiar nas consultas é muito importante, né? Olha, fulano, é hoje que você tem o médico? Eu vou lá com você. Ah, é hoje que você tem a sessão lá de terapia? Eu vou com você. Isso é muito importante. Como é que o familiar acompanhando pode auxiliar? Não adianta falar para uma pessoa que está em depressão assim, você está precisando caminhar. Vai caminhar um pouco, vai te fazer bem. Realmente vai fazer muito bem, mas ela não tem força para isso. Muitas vezes o que nós podemos fazer é chegar... Fulano, eu imagino que esteja muito difícil. Olha, eu estou aqui. Estou com vontade de dar uma passeadinha ali na rua. Vamos comigo até o portão. Vamos caminhar comigo um pouco. Você não está dizendo para ela que ela tem que ir. Você está fazendo um convite. Com muito carinho, com muita atenção. Às vezes ela vai falar, não quero. Mas de tanto você se colocar à disposição, ela vai aceitar, né? Uma outra questão que é importante o familiar entender. Quando a depressão é uma depressão que a pessoa emagrece demais, por exemplo, ela vai ter uma alteração muito intensa no apetite, ela não consegue comer, gente. Não é que ela não quer, ela quer comer, mas o negócio não vai, a comida não desce. E muitas vezes a comida desce, empurrada, mas depois sai. Então é muito difícil para a pessoa. Então o que pode se fazer? Eu vou tentar verificar o que eu posso fazer de diferente para ela comer, e vai oferecendo, mas nunca diga para ela, você tem que comer.
Olha, você tem que comer porque você tem que melhorar logo. Fica difícil essa fala. Fica muito dolorido. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue fazer. A pessoa sofre com isso. E aí já tem aquela exaustão mental. E isso vai só ficando pior para ela. Discussões em volta da pessoa que está com depressão. Os familiares às vezes vão discutir, brigar. Precisa evitar isso. Por quê? Porque para a pessoa fica tudo muito intenso. E lá na cabecinha dela, os pensamentos vêm do tipo, a culpa é tua. Olha aí, o que você está fazendo com todo mundo? Você está doente, você não consegue melhorar, a culpa é tua, é por isso que as pessoas estão brigando, porque você fica com essa cara triste e ninguém suporta te olhar. E aí, enquanto familiar, nós precisamos nos perguntar, por que eu não consigo olhar para o sofrimento do outro? Por que essa tristeza do outro me incomoda tanto? Porque muitas vezes a gente não consegue ficar 10 minutos perto de uma pessoa depressiva. Para quem está com depressão perto, a gente sente raiva muitas vezes. E não percebe que está com raiva. E fica irritado também com a pessoa. Então, nós precisamos, enquanto familiares, nos conhecermos melhor. Entender o que se passa aqui dentro para que a gente possa, de fato, estar com o outro. E aí, essa questão de desenvolver a espiritualidade, ela vem naquele sentido que eu falei para vocês. Que é essa grande sacada. Se a gente faz isso aqui, nós vamos conseguir ajudar efetivamente aquele ente querido que está depressivo. E além de ajudar o ente querido, o que vai acontecer? A nossa vida vai dar um salto quântico, como dizem hoje em dia, de harmonia, de sentido de vida. E aí a nossa vida vai ficar boa demais. Então isso aqui é a grande sacada, tá? É essa maneira que a família pode ajudar. Espiritualidade aqui é entendida como a nossa alma, como o nosso espírito. Aquilo que é não material em nós, tá? Então é a nossa parte não material. Desenvolver a espiritualidade é acessar em nós a nossa parte mais pura, a nossa essência mesmo, né? E quando a gente vai acessando essa essência, o que a gente vai descobrindo? Nós vamos descobrindo os nossos valores, o nosso propósito de vida e os significados que tem para nós a vida. E nós vamos entendendo que nós estamos conectados com algo maior. Então, essa espiritualidade, como é que eu desenvolvo isso? Tem várias formas. Eu posso buscar dentro da religião, e se eu realmente consigo colocar em prática aquilo que a minha religião professa, porque a maioria dos religiosos, o que tem feito? Só professa a fé dentro do contexto religioso. Ou dentro da casa espírita, ou dentro da igreja, ou dentro do templo. Lá é tudo maravilhoso. Mas se nós não trouxermos isso para o dia a dia, aquele amor que é pregado, né, na religião, se nós não fizermos com que esse amor flua aqui dentro para que ele vá para fora, nada funciona. Nós podemos ser maravilhosos para quem está fora. Mas se nós não formos maravilhosos para nós que estamos dentro, esse amor é falso. Ele não é um amor que tem sentido. Ele não é um amor que sustenta. E desenvolver espiritualidade é algo que nós fazemos sozinhos. Não é em grupo. Ainda que nós estejamos em grupo. Porque dentro do contexto religioso, nós estamos ali naquelas práticas religiosas junto com o outro. Mas essa noção divina, desse algo divino que é em nós, só cada um de nós, individualmente, é que vai descobrir. Uma forma de descobrir isso, autoconhecimento. Uma outra maneira de descobrir isso, meditar. Meditação. Aprender a meditar. Silenciar a nossa mente, né? Levar a atenção para a nossa respiração. Ficar alguns minutinhos parados. Começar com pouco. Procurar lugares para meditar seria ótimo. Mas essa vida está tão corrida que às vezes a gente não tem assim, tempo para isso.
E aí também é algo que a gente precisa observar, né? Poxa, será que eu não tenho tempo para parar uns minutinhos para eu poder me conhecer? Então, sentar num lugar calmo, tranquilo, inspirar prestando atenção na respiração, fazendo uma contagem simples. Inspirar contando até 3, segurar a respiração contando até 3 e soltar contando até 6. Manter o pulmão vazio contando até 3. A gente fazer isso 3, 4 vezes ao dia nos traz uma calma muito grande. E isso é um preparo inicial para a gente começar a entrar nesse campo da meditação. Esse campo é um campo muito fértil, porque quando nós começamos a nos silenciar, nós vamos entendendo o que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos nos sentindo e nos percebendo conectados. A meditação, a yoga também nos auxilia nesse processo. Caminhada, meditar caminhando também. O que é meditar caminhando? É meditar prestando atenção em cada movimento que o meu corpo faz, para que o meu pensamento não vá fugir. Isso também nos auxilia. Então a gente precisa desmistificar que meditação é algo assim muito diferente, muito difícil de fazer. Não é. É algo simples, né? E o depressivo, ele precisa aprender a fazer essas coisas. Dentro do contexto da terapia, por exemplo, a gente vai com o depressivo primeiro fazer um contato, um vínculo com ele. Por quê? Porque ele está precisando de cuidados. É como se a parte adulta da pessoa depressiva fosse desligadinha, ficasse desligada por um tempo. Ela não consegue se organizar. E aí a parte dela, que a gente chama dentro da análise transacional da criança, é uma parte que acaba ficando mais energizada. Então essa parte ali, ela vai tendo necessidades que precisam ser cuidadas, que precisam ser atendidas. E aí dentro do contexto da terapia, o que a gente faz? A gente serve como um adulto, a gente faz uma ligação e funciona como se fosse uma pessoa só. Isso é um movimento que a gente faz para reorganizar junto com aquela pessoa, para que depois ela consiga novamente caminhar sozinha. Então a gente faz esse movimento. E aí o que a gente ensina dentro do contexto da terapia? É entender que aqueles pensamentos negativos são disfuncionais. Então a gente vai trabalhar ali na cognição, para que mude aquele aspecto negativo, daqueles pensamentos destrutivos. A pessoa aprendeu a fazer isso, a gente vai trabalhar com ela uma reorganização da própria vida. É fazer tabela mesmo, sabe? Hoje você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, tal hora, e aí a gente vai trazendo de novo, a pessoa vai entrando num funcionamento adequado da própria vida. Então, é bem interessante a gente entender sobre isso para saber o que se passa com a pessoa que está depressiva, que ela está indo fazer um tratamento. Por que a gente precisa saber disso? Porque incentivar, muitas vezes, a pessoa chega, às vezes com uma tarefinha para fazer, a gente dá uma olhada, ai que legal, você está fazendo isso, nossa, se precisar da minha ajuda eu estou aqui. É se colocar à disposição desse ente querido que muitas vezes está depressivo. Então, esse desenvolvimento da espiritualidade, gente, tem a ver com isso, é uma conexão interna que vai nos levar a uma paz interior. Talvez não esteja ficando muito claro para vocês o que eu estou falando, mas quando a gente alcança isso é tão difícil explicar, porque é uma tranquilidade, é uma serenidade, o mundo vai nos trazendo demandas, mas a gente tem paz para resolver essas demandas, sem aquela urgência, sem aquela necessidade de se desesperar. Então, assim, é algo assim fantástico quando a gente alcança isso. Então, assim, essa espiritualidade, essa conexão consigo mesmo, ela nos traz, assim, um conhecimento que vai nos deixar, assim, pessoas mais suaves. E nós vamos descobrir qual é o sentido da nossa vida. Por exemplo, eu posso descobrir que o meu sentido de vida é fazer bolo de chocolate. Então, eu vou fazer esse bolo de chocolate com todo o meu espírito presente. Eu vou procurar as melhores receitas, os melhores ingredientes. Eu vou fazer aquilo com uma doação de energia de amor.
Porque acessar essa espiritualidade em nós é acessar essa energia que a gente chama de amor. Porque o que é o amor? Né? O amor é uma energia que percorre em nós, que sai de nós e vai para o outro. Né? É uma energia que nos sustenta. Mas para sentir isso, a gente precisa fazer esse movimento de introspecção, esse movimento de retorno para dentro de nós. A depressão, muitas vezes, ela pode ser vista como um convite para fazer essa mudança. Não é fácil fazê-la, mas é possível. Né? Então, a gente fica mais... É um sentimento assim, eu me sinto amparado, eu me sinto tranquilo, eu me sinto amado. Independente de onde eu estiver. Eu posso estar lá no Polo Norte, no meio do gelo. Isso vai estar aqui dentro. É bem interessante. É um amor assim, no sentido espiritual. É no sentido da gente buscar o silêncio interno. E aí, quando a gente alcança isso, esse amor interno, esse amor espiritual interno, a gente vai ter possibilidade de fazer com que ele flua para fora de nós. Que é como eu falei há pouco, né? É fazer o meu sentido de vida, é fazer bolo de chocolate. Então vai ser o melhor bolo de chocolate. As pessoas vão comer não só um bolo de chocolate, elas vão comer amor junto. E elas vão sentir isso. Então assim, é um sentido maior. Às vezes o sentido, até nesse livro ela coloca aqui, um senhor, ela dá um exemplo, ele teve depressão, mas ele chega lá e vai conversar com ela por conta do filho. Que ele vai perceber que o filho está entrando em depressão. E aí ela pergunta para ele, né? Porque ele fala com muito carinho, olha, tenha paciência com meu filho quando ele vier aqui, porque eu sei o que é isso, ele ainda está jovem, ele não está entendendo um monte de coisa, seja carinhosa com ele, porque ele precisa entender o que é a vida de verdade, algo mais ou menos assim. E ela ficou muito encantada com o jeito cuidadoso, muito gentil o senhor. E antes dele ir embora, ela pergunta para ele algo mais ou menos assim. Ela falou assim, mas por que o senhor, assim, está com tanto cuidado assim? Aí ele vira para ela e fala, porque eu sei o que é depressão. Eu vivi um pai que se matou. E eu sei o que é ver um pai se matar por falta de dinheiro. E aí eu era criança. E aí o que eu fiz? Eu fui buscar o tal do dinheiro, porque já que se matam por falta dele, então eu preciso dele. Só que eu descobri que não é só o dinheiro. E aí eu descobri isso da pior maneira possível. Eu entrei em depressão. E foi quando eu fui descobrir que eu precisava ter um sentido maior para viver. E o sentido que eu descobri é que eu vou levar para as pessoas a gentileza. Então, em qualquer lugar que eu vá, as pessoas vão receber de mim gentileza. É lógico que ele fez tratamento, ele foi buscar ajuda, ele foi buscar conhecimento, tudo isso. Mas o sentido maior para ele era ser gentil. E aí ela até comenta no final que ele já não está mais presente fisicamente. Mas ela fala que ele se tornou um grande amigo e que quando ele sai desse primeiro contato que ela teve com ele, ela entrega para ele um bombom junto com uma estrela de Davi. E que realmente era uma pessoa muito gentil. Tanto é que ela lembrou dele para colocar no livro. Então percebe que dar um sentido para a vida não é algo tão difícil assim, mas precisa fazer sentido para a pessoa. Por isso que é individual, essa busca de espiritualidade. Tá? E aí, o que vai acontecer conosco também, que é algo muito interessante? Há um desprendimento do que a gente chama de ego, um desprendimento e um desapego. Para explicar de uma maneira bem simples o que é ego, imagine que a gente vá numa festa de máscaras. A máscara não somos nós, né? É aquilo que a gente naquela festa está querendo mostrar. Eu vou fantasiado de, sei lá, do Zorro, por exemplo, né? Então eu estou querendo mostrar esse personagem. O ego seria essa máscara, seriam as nossas ilusões, aquilo que a gente mostra para o mundo, né? E muitas vezes o que acontece conosco? Nós nos identificamos com essa máscara.
E aí a gente acredita que é aquele personagem que a gente monta. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque aí nós vivemos uma ilusão. É o que eu disse há pouco, no sentido de dizer assim, eu vou no contexto religioso, ali eu pratico muito belamente aqueles preceitos religiosos, mas quando eu saio de lá, eu não faço mais, né? Eu não pratico mais. Eu não sou mais aquela pessoa amorosa, delicada, que está ali disposta a ajudar. Só que eu saio de lá pensando que eu estou fazendo tudo aquilo. E aí eu saio criticando as pessoas, eu saio reclamando, eu saio mostrando defeitos. Por quê? Porque eu me identifico de uma maneira equivocada, como se eu soubesse tudo. Então o ego é algo assim muito perigoso para nós, no sentido de se a gente não se conhece, a gente está vivendo na ilusão, né? É lógico que o conceito é muito mais profundo do que isso, tá? O Freud fala do ego de uma outra maneira. Eu estou trazendo de uma maneira mais simples, mais fácil para a gente entender, tá? E quando a gente faz isso, quando a gente desapega, nós não temos mais preocupação se o outro vai ou não gostar de nós. Nós não estamos mais preocupados com esse tipo de sentimento, com esse tipo de resposta, de retorno. Por quê? Porque nós acessamos a nossa essência. E nós somos muito mais do que nós imaginamos. Porque quando a gente alcança esse amor espiritual e a gente transborda para o externo, o que acontece conosco? É o que muita gente ouve muito hoje, né? Esse salto quântico, a física quântica, nós estamos conectados. E realmente nós estamos conectados uns com os outros. O que a depressão demonstra, por exemplo, pensando no contexto familiar, é que aquele núcleo familiar está doente. E aquela pessoa que deprimiu foi a mais sensível do grupo, então ela está denunciando que aquele grupo está doente. Então não é só o depressivo que precisa se cuidar, é todo aquele povo que está do lado dele. Alguma coisa ali naquele seio familiar não está bom. Então precisa buscar esse tipo de busca interior, é que ela é importante. A gente pode fazer isso meditando, fazendo yoga, autoconhecimento, buscando em livros, tendo cuidado para não acreditar em tudo, né, que a gente vê na internet, porque tem muita coisa que não é tão séria assim, então a gente precisa procurar referências e tem como a gente fazer isso. É só ir buscando, verificando o perfil de quem está falando, se aquela pessoa é estudiosa, o que ela está dizendo, porque hoje está tão fácil a gente postar qualquer coisa na internet, pois não? Dentro dessa perspectiva que você disse, da conexão, que a família está doente, né? Porque energeticamente, realmente, esse campo que está em torno está mostrando isso. Na tua visão, né, da psicologia, realmente a física quântica ela tem avançado para explicar esses fenômenos que ocorrem em nível atômico, porque eu sou química, então essa questão é muito, muito, muito forte. Sim. Tanto que as pessoas estão adoecendo não só com a depressão, mas com outras doenças, né? Sim. E essa parte energética, ela fala demais sobre isso. Sim. Tem aquele médico, o Dr. David Hall, não sei se você conhece, que ele trabalhou com aquela tabela sobre a frequência do estado de cada um. Uhum. E então tem vários estados vibratórios, ou seja, é que a gente é como fosse uma antena que emite e recebe. Então eu estou vibrando embaixo, eu estou com medo, eu estou triste. Eu vou atrair fatos que são compatíveis com essa frequência, né? Por aproximação de sintonia. E o contrário também, eu estou vibrando alto, eu vou receber sempre coisa alta. Então eu vejo que, na verdade, o ser humano, quando ele entra nessa situação de depressão, é porque ele está desconectado dele mesmo. A parte espiritual está desconectada dele. Sim. E a partir daí, o que acontece? Ele está fora de si, e aí alguma outra energia que está de fora, ela se aproxima e faz o que quer dele. E aí vem sentimento de culpa, a situação do diálogo interno, né? Tudo que aconteceu. E, quimicamente falando, os neurotransmissores que dão alegria,
tem muito a ver também com esse movimento energético dentro da pessoa, de movimento mesmo, de não ficar parado, né? Então tem a ver com isso. Assim, eu só não quero aprofundar nisso porque é muito, muito técnico, né? Mas tem a ver com isso e a gente precisa ter essa noção. Foi muito legal o que você falou. Eu vejo, por exemplo, a questão familiar que você está falando. O que acontece? A gente foi educado de uma maneira que dá muito poder para o outro, né? Sim. Né? A gente sempre aprendeu assim. Você mesmo acabou de falar, tem um poder que a gente não imagina. Sim, nós realmente temos. tem. Sim. Então, quando eu dou poder para o outro, eu deixo de dar poder para mim, de transformação, né? Sim. Então, isso aí é muito forte. É muito importante a gente ter essa noção, que nós somos, na verdade, energia. E a gente não tem muito essa noção, né? Isso é muito importante. A pessoa se abandona, né? E aí, sim. Realmente, dar o poder para o outro é muito complicado, né? Nós precisamos resgatar isso em nós, isso é muito importante. Mas isso precisa ser feito, gente, com muita amorosidade. Porque muitas vezes a gente fica tão, né, ouve uma coisa dessa e sai brigando com todo mundo. Não, agora eu não vou fazer nada, não me enche o saco. Não pode ser assim. Por isso que é importante a gente voltar para dentro de si, fazer essa conexão verdadeira consigo, para depois colocar isso no mundo. Porque aí sim a nossa fala, o nosso gestual, a nossa colocação vai fazer sentido para o outro. Porque vou trazer um trechinho aqui de algo que ainda dá tempo, para vocês entenderem um pouquinho sobre alguns aspectos da análise transacional, que faz muito sentido. Dentro da análise transacional, que é uma teoria do Eric Berner, ele vai falar para nós, ele vai dividir a personalidade de uma maneira muito simples, né? Ele estudou durante muitos anos, foi um psiquiatra, ele estudou durante muitos anos para se tornar psicanalista. Aí depois de 10 anos de estudo, ele vai lá, o Freud não deixou ele passar não, falou, você precisa mais um tempo. Ele vai lá, faz mais 5 anos, faz o exame de novo, o pessoal falou que ele não podia entrar. Ele falou, quer saber? Eu penso diferente desse povo, não quero saber mais disso não. E aí ele foi fazer a própria teoria dele. E ele entendia assim, eu preciso falar com o meu paciente, mas o meu paciente tem que entender o que eu estou falando, né? Então ele dividiu a personalidade, isso aqui é só didático, tá, gente? É uma coisa só. Mas aí ele entendeu assim, a gente tem um aspecto que nós chamamos de pai, um aspecto que chamamos de adulto, que ele foi verificando, e que ele chamou de criança. Pai, adulto e criança são estados de ego. O que são estados de ego dentro da análise transacional? É um conjunto de experiências e sentimentos que tem um padrão consistente que vai gerar um conjunto de comportamentos de acordo com esses sentimentos e com essas experiências. E aí ele fala assim que nesse pai nós temos o quê? Dentro de nós são vozes internas dos nossos pais, dos nossos avós, do contexto histórico que nós vivemos lá na infância. E a maioria da pessoa que entra em depressão, ela tem aqui o pai crítico, porque ele se divide em pai protetor ou pai crítico no circuito negativo ou positivo, ambos. E o pai crítico, ele é muito exacerbado. É uma crítica muito alta para si mesmo. Eu não faço nada direito, nada que eu penso dá certo, eu faço, tá ruim, eu não sou bom o suficiente, as pessoas não gostam de mim. E a pessoa se critica e ao mesmo tempo ela faz isso em relação ao outro, mas ela não tem uma noção muito grande. Então é muito interessante a gente observar os nossos diálogos internos. Como é que eu estou conversando comigo? Esse aspecto que ele chama de pai é a nossa parte racional, é a nossa parte lógica, é como nós vamos pensar o mundo, se isso me convence, se isso não. E tem uma parte criança, que é aquela parte onde muitas vezes a gente vai agir, sentir, reagir igualzinho a gente fazia quando a gente era criança. Às vezes a gente faz isso e não percebe. Por exemplo, ficar emburrado. Muitas vezes a gente fica emburrado com o outro e nem percebe que está. Fica igualzinho aquele menininho ou aquela menininha quando a gente era pequeno. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Para voltar aqui nessa questão da espiritualidade. Cadê? Opa, deixa eu voltar com cuidado aqui. Nessa última questão aqui da espiritualidade, porque quando a gente
desenvolve isso aqui, o que vai acontecer conosco? Nós vamos internalizar um pai amoroso. Nós não vamos precisar buscar de uma maneira inadequada esse pai no outro. Porque muitas vezes as nossas relações são relações de dependência. Eu quero que o outro cuide de mim. Eu não estou inteiro na relação. Muitas vezes a gente vai para a relação querendo que o outro cuide, né? E quando a gente acessa isso aqui, poxa, eu estou inteiro. Mesmo que o outro não esteja naquele momento disponível, eu estou disponível para mim. Eu não vou cobrar do outro aquilo que faltou para mim. Eu mesmo vou me dar. Que tem a ver com o que a... Como é que você chama? Efigênia. O que tem a ver com o que a Efigênia estava falando para nós. É muito interessante. Tem a ver com isso. Então é muito interessante a gente fazer esse movimento. Então essa é a maneira que a família pode ajudar. Não é tão difícil, mas demanda uma busca, demanda um desejo realmente de fazer diferente com o outro, né? E para finalizar, dentro da psicologia positiva, que é um campo que eu gosto muito, nós temos assim alguns itenzinhos que vão nos auxiliando também aí para esse caminho e que a gente pode buscar, que seria o quê? Estabelecer metas para a nossa vida. O que eu quero fazer, onde que eu quero chegar, qual que vai ser a minha meta do dia hoje? Eu quero finalizar o dia sem brigar com ninguém. Eu quero finalizar o dia elogiando 10 pessoas. Vamos colocar metas a curto, médio e longo prazo, né? Construir relacionamentos, gente, mas relacionamentos saudáveis, né? Aquele relacionamento onde a gente se permite estar com o outro, deixar o outro ser quem ele é, sem ficar tentando moldar o outro de acordo com as nossas vontades. Então, construir relacionamentos. Agradecer. Isso aqui é uma pesquisa, tá? Que foi feita dentro da psicologia positiva. As pessoas felizes, elas têm diário de gratidão, elas sabem agradecer, elas agradecem. Mas eu não tenho nada para agradecer. Gente, nós acordamos hoje. Gratidão por eu ter acordado, né? Pequenas coisas. Praticar a bondade. Às vezes dar licença para o outro passar, né? Fazer gentileza. Aprender a perdoar. Porque às vezes o outro não vai estar disponível para a gente, né? Às vezes a gente começa a olhar, por exemplo, o que aconteceu conosco na infância. Poxa, mas não foi tão bom assim, né? Não podia ter sido melhor, meu pai poderia estar mais presente, minha mãe poderia ter sido mais isso. Vamos aprender a perdoar, né? A perdoar, por quê? Porque nós também falhamos. O tempo inteiro a gente falha, né? Então aprender a perdoar. O perdão também é essencial. Sim, não tenha dúvidas. Tudo isso que eu estou falando parte de dentro para fora, né? Então assim, exercício físico regular, porque vai auxiliar o corpo, a mente, vai liberar endorfina, vai tudo melhorar. Descansar, a gente precisa descansar de 8 a 9 horas. É lógico que cada um tem ali a sua regulação, mas descansar é essencial, tá? Atenção plena, foco no aqui e agora, é prestar atenção no que está fazendo. Talvez tenha alguém aqui que esteja fisicamente aqui, mas está em outro lugar. Vai sair daqui e vai falar, não entendi nada. Nem sei o que aquela mulher falou. Pode ser, né? O que mais tem? Por quê? Porque a gente precisa aprender, né? A estar no aqui e agora. Não se concentrar só na riqueza material. Isso é uma pesquisa, é interessante, né? Essas pessoas que são felizes, elas não se concentram só na riqueza material. É legal, é bom, a gente vai, a gente busca, a gente conquista. Mas isso não é o propósito de vida. Não é esse o sentido da vida. Essas pessoas têm um sentido maior. E elas aprendem coisas novas. Isso aqui é da pesquisa, né? Mas eu imagino que tudo isso aqui vai nos possibilitar isso, né? Sim, não tenha dúvidas. A alegria é quando a gente acessa, né, essa espiritualidade, essa questão interna, com certeza a gente vai aprender a sorrir mais. Isso é muito bom. Eu agradeço a presença de vocês. Foi muito bom poder colocar um pouquinho do que eu sei. Fico muito feliz de vocês terem vindo e espero que de alguma maneira
eu tenha colaborado aí com o conhecimento de vocês. Agradeço muito. Tá? Obrigada. Obrigado.